vídeo do canal Química para Vestibulando. Se você tem muita dificuldade em se concentrar para poder estudar, você pode ter certeza que é o seu cérebro te sabotando, porque a única função do nosso cérebro é manter o nosso organismo vivo. E quando ele percebe que ele está tendo gasto de energia com outras atividades, seja ela qual for, estudar ou fazer uma atividade física, ele tenta fazer com que você desista. Então ele faz com que você perca sua concentração com muita facilidade. E quando você insiste nessa atividade, você simplesmente manda uma mensagem para o seu cérebro e ele vai entender que não importa o que ele faça, que você não vai desistir. Então ele faz com que você aprenda com menos gasto de energia, então você vai aprender com muito mais facilidade e com alta eficiência. E com esse conhecimento científico que eu acabei de passar para vocês, a mensagem é: nunca desista dos seus objetivos. E antes de começarmos o assunto da aula de hoje, clica no botão inscrever-se e deixe o seu joinha se esse vídeo for útil para você em algum momento da sua vida. O assunto da aula de hoje será sobre diagrama de Linus Pauling. Como já vimos nas aulas anteriores, o átomo ele possui 7 camadas eletrônicas. As camadas eletrônicas são representadas por letras e os níveis de energia são representados por números. Então, a gente também tem 7 níveis de energia, e começando do número 1 até o número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, esses são os níveis de energia. E as camadas eletrônicas são representadas por letras, começando pela letra K. Então, K, L, M, N, O, P e Q. Então, cada camada eletrônica ela tem uma quantidade específica de elétrons. Então, a primeira camada, ou o primeiro nível de energia, cabe até 2 elétrons. O segundo nível de energia, ou a segunda camada eletrônica, possui 8 elétrons. Até 8 elétrons, uma quantidade máxima. Então, aqui eu vou sempre colocar a quantidade máxima de elétrons que essa camada pode ter. Camada N, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8. Então, a regra para distribuição eletrônica é que a última camada, que é a mesma coisa que a camada de valência, não pode conter mais que 8 elétrons. As camadas eletrônicas, ou os níveis de energias, elas são formadas por subcamadas ou subníveis. Então possui 4 subcamadas ou subníveis, que é o S, P, D e F. Cada subnível pode caber um número específico de elétrons. Então o subnível S cabe apenas 2 elétrons. O subnível P cabe 6 elétrons. E o subnível D, 10 elétrons. E o subnível F, 14 elétrons. Se você tiver dificuldade em lembrar quantos elétrons que cada subnível comporta, simplesmente você faz o seguinte: a primeira camada eletrônica, que a gente sabe que é a camada K, sempre vai caber um número máximo de elétrons igual a 2. Então o subnível S vai caber vai caber o número máximo de elétron igual a 2. E o subnível P, D e F é sempre a soma de mais 4 elétrons. Então, 2 mais 4 é igual a 6. 6 mais 4 é igual a 10. 10 mais 4 é igual a 14. Antes de montarmos o diagrama de Linus Pauling, a gente tem que saber a sua representação. Então, 1S2. 1 quer dizer nível de energia. Nível de energia, lembrando que é representado por número. Então, aqui a camada K é a primeira camada eletrônica, ou seja, o primeiro nível de energia. Camada L, segundo nível de energia. M, 3, N, 4, O, 5, P, 6 e Q, 7. Então, os níveis de energia
são representados por números, as camadas eletrônicas são representadas por letras, mas no final é tudo a mesma coisa. Então, número 1, nível de energia, ou seja, a camada K. O S, né? Como a gente já viu, é o subnível, né? Os subníveis a gente já conhece, que é o S, P, D e F. E esse número 2 aqui em cima vai ser o número de elétrons. Então aqui, nível de energia, que é a primeira camada eletrônica. S, subnível, e o 2 é o número de elétrons. Agora que a gente conhece todos os subníveis e conhece a quantidade máxima de elétrons que cabe nas camadas eletrônicas ou nos níveis de energia, e também conhece a quantidade máxima de elétrons que cabe nos subníveis, a gente pode montar o diagrama de Linus Pauling. Como que a gente monta o diagrama de Linus Pauling? No primeiro nível de energia, eu tenho apenas 2 elétrons, então vai ser 1s2, nível de energia, subnível, número de elétrons. Agora, na camada L, ou seja, no segundo nível de energia, eu tenho 8 elétrons, então 2 mais 6 igual a 8, então 2s2, 2p6. Agora, no terceiro nível de energia, ou camada M, eu tenho 18 elétrons, então eu vou ter que acrescentar mais 10 para dar 18. Então, 3s2, 3p6 e 3d10, né? Agora, no quarto nível de energia, eu tenho 32 elétrons, eu acrescento mais o subnível F. Então, vai ser 4s2, 4p6, 4d10 e 4f14, né? Depois, o quinto nível de energia, ou a camada O, eu tenho 32 elétrons, então vai ficar 5s2, 5p6, 5d10 e 5f14. Vai ser a mesma coisa do quarto nível de energia, porque os dois têm 32 elétrons. Depois a gente vai retirando, na sequência a gente vai retirando um nível de energia. Por quê? No sexto nível de energia eu tenho 18 elétrons, então vai ser como no terceiro nível de energia. Então vai ser E6S2, 6P6 e 6D10. No último nível de energia, que é o nível 7, né? Eu tenho apenas 8, então vai ser 7S2 e 7P6. O diagrama de Linus Pauling está quase completo. Por que está quase completo? Porque a gente precisa saber a sequência que cada subnível vem. Porque os primeiros subníveis, quando a gente coloca elétrons nesses subníveis, é o menos energético. À medida que você vai acrescentando esse subnível, o posterior sempre é mais energético do que o anterior. Agora, o diagrama de Linus Pauling está quase completo. Por que está quase completo? Porque eu tenho que saber a sequência que cada subnível vem um após o outro. Porque o primeiro subnível é sempre o de menor energia. Então, se a gente colocar um subnível de maior energia antes do que tem menor energia, então eu estou totalmente errado, então eu erro a minha questão. Então, primeiro, eu coloco a setinha para poder indicar a sequência que eu tenho que preencher esses subníveis. Então, sempre acompanhando a seta. Então, vai ficar como? Olha só, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5
F14, 6D10, 7P6 por último. Então, o 7P6 sempre vem, é o subnível que tem maior energia. Um exemplo, como que eu faço a distribuição eletrônica em camadas eletrônicas do átomo de sódio? Eu tenho esses dois números, né? O de baixo e de cima, o número 11 e o número 23. Qual que é o número que eu vou utilizar para poder fazer a distribuição eletrônica em camadas eletrônicas? É o número 11 ou o número 23? Então, primeiro a gente tem que identificar cada númerozinho desse. Esse número 11 é o número de prótons ou o número atômico, que é a mesma coisa. E esse número 23 é o número de massa. Então, com qual número que eu vou fazer a distribuição eletrônica? Com o número de prótons ou com o número de massa? Bem, esse é um átomo neutro porque não tem uma carga positiva e nem uma carga negativa. Então, por causa disso, o átomo neutro, né? É aquele átomo que tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Então, eu tenho que pegar o número de prótons e não o número de massa para poder fazer a distribuição eletrônica em camadas eletrônicas. E não, eu vou fazer primeiro em camadas eletrônicas, depois eu vou fazer pelo diagrama de Linus Pauling. Então, para distribuir em camadas eletrônicas, a camada K, eu tenho 2 elétrons até chegar a 11. Camada L, 8. Então, 2 mais 8, 10. Camada M, 1, porque aí até 11, né? Mesmo que a camada M cabe até 18 elétrons, não importa se ele cabe até 18 elétrons, você tem que colocar, né, aqui o número de elétrons que o átomo tem. Então, aqui eu fiz a distribuição em camadas eletrônicas e por diagrama de Linus Pauling. Então, 1s2, 2s2 até completar 11. 2p6, então aqui vai dar, ó, 2 com 2, 4, mais 6, 10. E 3s1. Então é muito fácil, né? Então é só a gente seguir a sequência, né, que a gente colocou lá na setinha. Outro exemplo que a gente pode ver é o átomo de oxigênio. Então, o número atômico do átomo de oxigênio é igual a 8, o número de massa é igual a 16. Então, a gente já viu no exemplo anterior que a gente vai pegar o número de próton ou o número atômico para poder fazer a distribuição eletrônica. Porque a gente sabe que um átomo neutro, o número de próton é igual ao número de elétrons. Então, se o número de próton é igual a 8, o número de elétrons também será igual a 8. Então, fazendo distribuição eletrônica em camada eletrônica, vai ser camada K, 2, camada L, para completar 8, tem que ser 6, porque 2 mais 6, 8. E agora a gente vai fazer a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus Pauling. Então, vai ser 1s2, 2s2 e 2p4. Por quê? 2 mais 2, 4. Mais 4, 8. Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha gostado. Se você gostou, dá um seu joinha aí, compartilha, se inscreva no canal. Também se inscreva no canal do Mestre Curioso. Eu já vi o canal dele, sobre curiosidades também, é muito interessante, vocês vão gostar. Dê uma olhadinha, eu vou deixar o link do canal dele na descrição. Também se inscreva no canal do Sr. Papela. Então é isso, espero que tenha gostado e tchau!